Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver com urgência e intensidade, enquanto você se pega adiando decisões, mesmo sabendo que o tempo escapa como areia entre os dedos? Será que o relógio que você ignora é apenas um aliado invisível ou o próprio juiz silencioso da sua vida? Cada momento que você empurra para depois é uma ferida que não sangra, mas corrói, lenta, insidiosa, até que perceba que não se trata de tempo perdido, mas de si mesmo perdido. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele, disse Sêneca. E a frase ressoa não como advertência, mas como espelho. E se lhe contassem que cada impulso de procrastinação não é apenas preguiça, mas medo disfarçado de distração? Medo de falhar, medo de descobrir o que realmente quer, medo de confrontar a verdade nua sobre suas prioridades. Nietzsche disse que somos responsáveis por cada instante que deixamos escapar, e ainda assim nos escondemos sob camadas de justificativas. Amanhã, mais tarde, quando eu estiver pronto. Mas e se nunca estivermos prontos? E se cada atraso fosse uma escolha consciente de permanecer menor? De evitar a vastidão de quem poderíamos ser? Imagine por um instante que sua vida é um rio que flui, e cada tarefa adiada é uma pedra que você insiste em colocar no leito, desviando o curso natural, sufocando a corrente. Aristóteles dizia que somos aquilo que repetidamente fazemos, e, portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Então pergunto, quais hábitos silenciosos você tem cultivado sem perceber que moldam a narrativa inteira da sua existência? Cada procrastinação é um pequeno naufrágio emocional, um abandono de si mesmo que ninguém vem resgatar. E ainda assim, há algo sedutor na demora, não é? O conforto do adiamento, a ilusão de que, se esperar mais um pouco, tudo se tornará mais claro, mais fácil, mais seguro. Só que a clareza não vem de esperar, mas de agir. Maquiavel já sabia que quem hesita perde a cena inteira. E hesitar é, muitas vezes, o maior dos inimigos internos, disfarçado de reflexão prudente. A questão não é apenas o que você faz, mas quem você permite que seja comandado pela inércia. Hoje, vamos atravessar juntos essa fronteira invisível, onde a procrastinação deixa de ser apenas um hábito e se revela como uma sombra sobre cada desejo, cada plano, cada intenção. Prepare-se para encarar o desconforto, o silêncio do que você evita, o eco das oportunidades que você tem deixado escapar. Porque ao final deste mergulho, não será o tempo que terá mudado, mas você e a forma como encara a própria vida. Você já sentiu que o tempo te escapa entre os dedos como água que insiste em fugir, mesmo quando tenta agarrá-lo com força? Cada tarefa adiada é um sussurro do universo, lembrando que você não comanda seus dias, mas é comandado por hábitos invisíveis. Sêneca dizia que a vida é longa se soubermos usá-la, mas e se não soubermos? E se cada segundo perdido é uma pequena morte silenciosa, uma repetição de escolhas que nos afastam de quem realmente queremos ser? Observe a hesitação que te paralisa. Não é preguiça, mas medo que se veste de conforto. E então você se pergunta, será que o amanhã realmente existirá? Nietzsche nos provocaria. Quanto mais você adia, mais se afasta do seu próprio destino. O que significa procrastinar se não permitir que o medo governe o seu presente, que o desejo de segurança silencie a urgência da realização? Cada adiamento é um diálogo consigo mesmo, um debate mudo entre a coragem e a ilusão, e você sabe, em algum lugar, que está escolhendo permanecer menor. Imagine a procrastinação como uma sombra que se alonga, crescendo silenciosa, moldando cada gesto e pensamento. Cada decisão adiada é uma corrente invisível, prendendo seu potencial ao chão. Aristóteles nos lembra que somos aquilo que repetidamente fazemos. E, portanto, adiar se torna não apenas um ato, mas uma identidade silenciosa, um traço de caráter que define quem você é, mesmo quando finge que não importa. E ainda assim,
Existe o encanto da espera, o conforto ilusório de acreditar que o tempo curará suas dúvidas, que a clareza chegará sozinha, que a pressão diminuirá. Só que o tempo não espera e a clareza só surge quando se confronta o medo, quando se atravessa o desconforto do agora. Cada momento de hesitação é um espelho que reflete o quanto você evita a responsabilidade de si mesmo. Mas, e se você pudesse enxergar a procrastinação não como falha, mas como um sintoma de algo maior? Um aviso de que está vivendo desconectado do fluxo real da sua vida, desviando-se de oportunidades que imploram para serem agarradas? O primeiro passo é reconhecer a sombra, nomeá-la e perceber que ela é a mesma força que esconde a sua própria coragem, silenciosa, esperando ser despertada. Procrastinar é como caminhar em uma sala escura, tentando organizar pensamentos que se dissolvem antes de se tornarem ação. Cada momento que você adia é uma promessa não cumprida a si mesmo, um pacto silencioso com a inércia. Sêneca advertia que adiar é como roubar de si mesmo. Mas e se você nunca tiver consciência do roubo? Cada pequeno adiamento ecoa dentro da mente, reverberando como um relógio quebrado, lembrando que a vida não perdoa a indecisão. A hesitação nasce do medo de descobrir quem realmente somos. Nietzsche diria que procrastinar é um gesto de fuga da própria grandeza, uma maneira de adiar o confronto com o destino. E cada vez que você deixa para depois, o medo se fortalece, invisível, enquanto a oportunidade se dissolve em silêncio. Você sente isso. Um nó no peito, uma inquietação que não se dissipa, um eco constante de expectativas não cumpridas. Imagine que sua vida é uma tela em branco e cada ação adiada é um pincel que nunca toca a tinta. Aristóteles nos lembra que excelência não é um ato, mas um hábito. E, portanto, adiar é se negar o próprio potencial repetidamente. Cada procrastinação é uma pequena renúncia silenciosa, um convite ao conforto que, embora sedutor, jamais realiza nada. E há uma tentação no adiamento, uma ilusão de controle, pensar que, se esperar, entenderá melhor, fará melhor, sentirá menos medo. Mas Maquiavel já sabia que hesitar é perder a cena inteira. O controle que você busca nunca virá do adiamento, mas do enfrentamento consciente do desconforto, do choque silencioso com a realidade que insiste em existir, mesmo quando você finge que não. Então pergunto, você está esperando o momento certo ou está apenas se escondendo da urgência da vida? Cada minuto que você adia é uma oportunidade que se transforma em memória, uma chance de coragem que se dissolve em arrependimento. Reconhecer a procrastinação é o primeiro passo para confrontar a sombra dentro de si e, finalmente, mover-se com a força que você sempre possuiu, mas se recusou a usar. Você já percebeu que cada tarefa adiada carrega consigo uma sensação de peso invisível, como se cada minuto perdido fosse um tijolo silencioso sobre o peito. Sêneca nos lembraria que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele, e cada procrastinação é um eco dessa verdade, uma corda que te amarra à mediocridade que você finge não temer. Cada adiamento é um diálogo silencioso entre o que você deseja e o que você teme, e o medo quase sempre ganha. E se lhe dissessem que a procrastinação não é apenas preguiça, mas autossabotagem sofisticada, um mecanismo de defesa contra o desconforto de confrontar seu próprio potencial, Nietzsche sussurraria que o maior inimigo de nossa realização não é a circunstância externa, mas a hesitação interna que nos impede de existir plenamente. Você sente essa hesitação como um frio na espinha? Um vazio que persiste mesmo quando tenta se distrair? Imagine sua vida como um navio à deriva. Cada decisão adiada é uma âncora lançada no oceano da sua existência, impedindo-o de alcançar horizontes que você sabe existir, mas jamais ousa tocar. Aristóteles nos lembraria que o hábito molda a alma e que cada adiamento silencioso
se torna parte de quem somos, até que a própria inação se transforme em identidade. A procrastinação seduz com promessas de segurança e conforto. Espere mais, respire mais, prepare-se mais. Mas cada momento de espera aumenta o abismo entre você e sua própria ação. Maquiavel entenderia a força brutal do tempo, mostrando que quem hesita nunca governa a própria história. E ainda assim você continua adiando, convencendo-se de que espera pelo momento certo, que nunca chega. E então, no silêncio da noite, quando as distrações cessam, você se confronta com o próprio reflexo. Oportunidades perdidas, promessas não cumpridas, coragem que nunca se manifestou. Reconhecer a procrastinação é sentir sua sombra interior crescer, mas também perceber que somente enfrentando-a você poderá romper o ciclo e recuperar cada fragmento de si mesmo que permaneceu à espera. Procrastinar é viver à margem do que poderia ser, como se a vida real existisse em outra dimensão e você apenas observasse, impotente. Cada adiamento é uma ferida invisível, que sangra lentamente sem que ninguém veja, uma perda silenciosa de energia e tempo que jamais retorna. Sêneca dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E cada hesitação prolongada nos rouba o controle do próprio destino, deixando-nos à deriva. O medo de falhar, o medo de se expor, o medo do próprio desejo, tudo se transforma em desculpa e pretexto, enquanto a procrastinação se camufla em rotina, conforto e ilusão de preparação. Nietzsche nos lembra que os medos mais profundos são máscaras de nossa própria grandeza. E cada vez que você empurra a ação para depois, reforça uma história que não lhe serve, tornando-se prisioneiro do tempo que se esvai. Imagine cada tarefa como uma chama, uma promessa de realização que aguarda ser acesa. Cada adiamento é um sopro frio que a apaga, deixando apenas fumaça e arrependimento. Aristóteles nos lembraria que somos aquilo que repetidamente fazemos e, portanto, a procrastinação, quando não reconhecida, se torna a arquitetura invisível de nossa própria limitação. E ainda assim, a procrastinação tem charme. Ela é suave, sedutora, uma cortina de ilusão que nos faz acreditar que existe liberdade no adiamento, que esperar é sabedoria, que postergar é prudência. Maquiavel, contudo, nos lembraria que quem hesita entrega o jogo antes mesmo de começar, e que cada atraso é uma vitória silenciosa do inimigo interno. Então, no fundo do seu silêncio, surge a pergunta inevitável: quanto de você se perde enquanto espera? Cada momento de procrastinação é um fragmento de vida que se dissolve, uma coragem que não se manifesta, uma promessa que nunca se cumpre. Reconhecer isso é doloroso, mas é o primeiro passo para quebrar as correntes invisíveis e, enfim, perceber que o controle da sua existência nunca esteve em esperar, mas em agir, mesmo diante do medo que insiste em sussurrar. A procrastinação é uma prisão que não possui grades visíveis. Ela prende pelo silêncio, pela espera, pelo adiamento que se veste de justificativa. Cada vez que você escolhe não agir, está se acorrentando a uma versão reduzida de si mesmo. Sêneca alertava que desperdiçar tempo é o mais caro dos desperdícios, porque é o único recurso que nunca pode ser recuperado. E ainda assim, como ladrões de nós mesmos, entregamos nossos dias ao vazio do depois. Nietzsche diria que a procrastinação é o veneno mais lento já criado, porque não mata de uma vez, apenas impede que a vida floresça. Você se pergunta, será que adiar é uma forma de autoproteção ou de autodestruição? Essa pergunta ecoa como um sussurro incômodo, um loop que retorna toda vez que a oportunidade passa diante dos seus olhos. A procrastinação não grita, ela sussurra, anestesiando sua coragem até que pareça natural esperar sempre mais um pouco. Imagine sua vida como um palco. Cada adiamento é uma cortina que nunca se abre, uma peça que nunca estreia. Aristóteles lembrava que não basta ter potencial, é necessário transformar potência em ato.
Mas quando você adia, a potência se torna apenas lembrança do que poderia ter sido. O público da sua própria vida continua esperando, mas o protagonista insiste em não entrar em cena. A procrastinação se esconde no disfarce da prudência. Você diz a si mesmo que está se preparando, que precisa de mais clareza, de mais recursos, de mais tempo. Mas Maquiavel sabia que esperar demais é entregar o poder ao inimigo invisível, o tempo. E o tempo impiedoso não negocia, não devolve, não espera. Ele apenas passa. E então, no vazio que fica, surge uma verdade dolorosa. Você não tem medo de falhar, tem medo de descobrir quem poderia ser se ousasse tentar. Esse é o peso da procrastinação. Não apenas o que ela tira de você, mas o que nunca lhe permite ser. A procrastinação é o atraso da própria vida, o adiamento da coragem, o silêncio das ações que nunca acontecem. Cada vez que você diz amanhã, está escrevendo em seu próprio destino uma lacuna, um espaço vazio que jamais poderá ser preenchido novamente. Sêneca afirmava que enquanto adiamos, a vida passa. E essa é a ferida mais cruel. Perceber que o tempo se vai, mesmo quando você escolhe não ir com ele. Nietzsche nos provocaria. Será que você adia porque teme o fracasso ou porque teme descobrir a grandeza que existe em si? A procrastinação é o véu que cobre essa verdade, o anestésico que protege do desconforto imediato, mas condena ao arrependimento eterno. Ela é a fuga sutil, a covardia mascarada, a desculpa que parece razoável, mas que só reforça a distância entre quem você é e quem poderia ser. Pense na procrastinação como uma névoa que encobre a estrada da sua vida. Cada adiamento é um passo que não é dado, um horizonte que nunca se revela. Aristóteles diria que somos formados pelos hábitos que escolhemos, e a procrastinação, quando repetida, transforma-se em destino. O tempo que você adia não é neutro. Ele molda quem você será amanhã, e há um perigo ainda maior: a procrastinação vicia. Ela cria um ciclo onde a inação gera mais inação, onde a espera se torna um hábito tão forte quanto qualquer ação. Maquiavel veria isso como a abdicação do poder sobre si mesmo, porque quem hesita entrega o controle da vida ao acaso. E o acaso nunca é generoso. No silêncio entre um agora e um depois, existe uma escolha. Reconhecer isso é o primeiro rompimento da corrente. Talvez seja desconfortável, talvez seja assustador, mas é a única forma de atravessar a névoa, agir mesmo sem garantias, mover-se mesmo sem clareza, decidir mesmo sem certeza. Porque esperar é sempre perder, mas agir é ao menos viver. A procrastinação é a arte de se enganar com elegância. Você cria listas, anota metas, imagina futuros brilhantes, mas no fundo sabe que tudo isso é apenas uma dança em torno daquilo que teme enfrentar. Sêneca diria que desperdiçar tempo é a mais imperdoável das fraquezas. E cada segundo de espera é uma traição ao próprio potencial. Você não posterga tarefas, você posterga a si mesmo. Nietzsche provocaria: e se o que você adia não for a tarefa, mas a sua própria vida? O desconforto não está no que precisa ser feito, mas no que isso significa. Confrontar seus limites, sua coragem, sua vontade de existir com intensidade. Cada adiamento é uma confissão não dita: não confio em mim. A procrastinação se alimenta desse vazio, expandindo-o até que ele pareça normal. Imagine a procrastinação como uma corrente invisível presa ao tornozelo. Ela não impede de andar, mas arrasta, pesa, desacelera. Aristóteles lembraria que a excelência nasce de pequenos atos repetidos, mas a procrastinação transforma cada ato não realizado em um hábito de abandono. Aos poucos você não apenas posterga, você se torna alguém que vive no quase, e ainda assim há uma estranha doçura no adiamento. Ele oferece a sensação ilusória de controle, como se a espera fosse um planejamento sofisticado. Maquiavel enxergaria nisso o auto-engano fatal, o de acreditar que pode governar o futuro
sem ter governado o presente. Quem espera demais acaba sendo governado pelo tempo que nunca retorna. Então surge a pergunta que corta fundo. Você está realmente vivendo ou apenas se preparando para viver? Essa pergunta não exige resposta imediata, mas exige um olhar sincero. Porque enquanto o amanhã não chega, o hoje se desfaz, e você se dissolve junto com ele. Procrastinar é viver em guerra com o próprio desejo. Você sabe o que precisa fazer, sente o chamado, mas escolhe silenciar esse impulso com distrações e promessas vazias. Sêneca já dizia que a vida não é curta, mas nós a tornamos curta. E a procrastinação é a lâmina que corta cada fio do tempo, lentamente, até que reste apenas arrependimento. Nietzsche chamaria a procrastinação de niilismo cotidiano, um vazio disfarçado de espera, onde você se convence de que existe um futuro mais favorável, mas ignora que o único momento real é o agora. Você sente esse vazio como uma inquietação difusa, uma dor que não consegue nomear, porque ela nasce não da falta de tempo, mas da falta de decisão. Pense na procrastinação como um espelho rachado. Cada vez que olha para si, vê uma versão fragmentada, quebrada, incompleta. Aristóteles lembraria que os hábitos constroem a essência, e cada fragmento perdido no adiamento se acumula, até que você já não saiba quem é sem a espera. Adiar se torna sua identidade, e essa é a prisão mais cruel. E, no entanto, o adiamento se esconde sob capas nobres: perfeccionismo, prudência, reflexão. Maquiavel desmontaria essa ilusão sem piedade. O poder pertence a quem age, não a quem espera. Cada justificativa é apenas um disfarce para o medo. Cada desculpa é uma maneira delicada de aceitar a própria derrota sem lutar. No silêncio da noite, quando o mundo se cala, a verdade retorna como um sussurro. Você não procrastina o que é irrelevante, mas o que é essencial. O que mais adia é justamente o que mais poderia te transformar. E talvez seja esse o medo real. Não o de falhar, mas o de descobrir quem você seria se ousasse agir. A procrastinação é uma sombra que cresce silenciosa, consumindo oportunidades sem que você perceba. Cada adiamento é um grão de areia no relógio da sua vida, e Sêneca lembraria: não desperdice tempo discutindo o que deve ser feito. Faça-o. Cada instante perdido é uma escolha invisível de não se encontrar, de permanecer aquém daquilo que poderia ser. Você sente essa sombra ao seu redor, um peso que parece invisível, mas que pressiona cada decisão, cada desejo ou cada sonho. Nietzsche nos lembraria que os maiores inimigos do homem não estão lá fora, mas dentro dele mesmo. E a procrastinação é traiçoeira porque parece aliada, enquanto na verdade é algoz silencioso, roubando a grandeza que poderia emergir em cada ação. Cada adiamento é uma batalha interna entre coragem e medo, entre vontade e comodidade, e quase sempre o medo vence sorrateiro. Imagine a vida como uma tapeçaria complexa, onde cada fio representa uma ação, uma decisão, uma entrega. Cada tarefa que você adia é um fio solto, uma lacuna que distorce o padrão, tornando a obra incompleta. Aristóteles diria que excelência é um hábito, e a procrastinação é o antídoto invisível que desfaz o que poderia ter sido tecido com maestria. E ainda assim, há a sedução do adiamento. Ela se veste de prudência, de preparação, de reflexão profunda. Maquiavel nos lembraria que quem hesita nunca governa nada. O tempo não espera e não perdoa. Cada momento de adiamento é a entrega de seu poder a forças invisíveis, que não conhecem misericórdia. Então, no silêncio que segue, surge a pergunta inevitável: quanto de si você sacrificou enquanto esperava pelo momento perfeito? Cada atraso é um eco do que você poderia ter sido, uma oportunidade que nunca voltará. E a consciência desse vazio é o chamado para despertar, para agir, para reivindicar sua própria vida antes que o tempo decida por você. A procrastinação
é o silêncio da coragem, o adiamento da própria vida. Cada tarefa que você empurra para depois é uma negação de si mesmo, um pequeno abandono que se acumula até se tornar destino. Sêneca nos alerta que a pressa não é inimiga, mas a demora é assassinato silencioso. Cada minuto que você espera é um ladrão que rouba não apenas tempo, mas também potencial, esperança e essência. Nietzsche diria que o que você realmente teme não é fracassar, mas descobrir o que poderia se tornar se ousasse agir. E cada vez que você hesita, o medo se fortalece, construindo muros invisíveis que separam você da própria grandeza. Você sente isso, essa tensão que nunca se dissolve, esse desconforto que pulsa quando deveria agir, mas não age. Imagine sua vida como um rio em que cada adiamento é uma pedra lançada no curso da água, desviando o fluxo natural, retardando a força que poderia carregá-lo para lugares que ainda não viu. Aristóteles lembraria que somos aquilo que repetidamente fazemos. E, portanto, a procrastinação repetida não é apenas hábito, mas destino moldado pelo silêncio das escolhas não feitas. E ainda assim, o adiamento é sedutor, doce e silencioso, oferecendo a ilusão de segurança e preparo. Maquiavel entenderia: o que parece prudência é, na verdade, abdicação do poder. O tempo não espera, não negocia e não perdoa. Quem adia entrega a própria narrativa a forças que não controlam. No fim, a procrastinação é a sombra que revela o que você mais evita, a necessidade de agir, de confrontar a si mesmo, de viver. Reconhecê-la é doloroso, mas é o único caminho para emergir do ciclo, tomar as rédeas e transformar cada segundo de espera em ação. O convite silencioso é claro: pare de adiar a vida que você merece. A procrastinação não termina com um simples "agora eu vou agir". Ela não desaparece como fumaça ao vento. Ela ecoa dentro de você, silenciosa, lembrando do tempo que passou e das oportunidades que escaparam. Mas ao reconhecer sua sombra, você encontra algo que sempre esteve escondido: o poder de decidir, de tomar posse da própria vida, de atravessar o medo e emergir mais inteiro do que jamais imaginou. Cada ação, mesmo mínima, torna-se um sopro de liberdade, uma fagulha que ilumina o caminho do que realmente importa. E se amar a si mesmo fosse, antes de tudo, não mais adiar? Se a maior prova de coragem fosse simplesmente mover-se, mesmo sem garantias, mesmo com o frio do medo no peito? Pois o tempo não espera, e a vida não dá segunda chance àqueles que preferem se esconder atrás de promessas futuras. Reconhecer a procrastinação é aceitar que cada depois roubou de você um fragmento do agora, mas também é perceber que o agora ainda pulsa, ainda respira, ainda oferece a oportunidade de reescrever a própria história. Imagine que cada segundo de hesitação se transforma em vento que sopra suas velas, ou que deixa o barco parado à deriva. A escolha é invisível, mas inevitável. Mover-se ou permanecer, enfrentar ou fugir, existir plenamente ou apenas assistir à própria vida passar. O que parecia sombra se torna um espelho. Um reflexo do seu medo, mas também da sua coragem latente, que só aguarda permissão para se revelar. O silêncio final não é vazio. Ele é cheio da energia do que você poderia ter sido, do que ainda pode ser. Cada atraso, cada adiamento, cada desculpa se transforma em aprendizado. Uma cicatriz que lembra que o tempo é precioso, mas também que a ação é libertadora. Sinta essa vibração, essa faísca que desperta no peito. Ela é a promessa de que você pode finalmente agir sem se perder, amar sem hesitar, viver sem adiar. Permita-se agora. Respire fundo e decida. A vida não espera por mais um momento perfeito. O convite está diante de você, silencioso, urgente, irresistível. Curta, compartilhe, comente e dê o próximo passo nesta jornada de coragem e liberdade. Porque cada escolha consciente é uma vitória contra o tempo, contra o medo, contra a procrastinação
e, sobretudo, a vitória sobre si mesmo.